Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Vamos para a nossa última aula, né, das nossas revisões de química. Vamos ver hoje relações de massa. Como são essas relações de massa? Relacionar um mundo macro, né, esse mundo da massa, com o mundo atômico, molecular, né, esse mundo tão microscópico, tão pequeno. Vamos entender como foi feita essas relações e como a gente trabalha, né, nos dias de hoje, como é que a gente pode realizar cálculos, ter noções de quantidade em relação à massa, né? Vamos ver primeiro duas noções bem fundamentais. Quais são elas? Vou pegar aqui a caneta. O quilo, nós sabemos que o quilo que é a unidade padrão de massa, né? Se eu quero saber a massa de uma matéria, de uma substância, de qualquer coisa, eu vejo quantos quilos ela tem, né? Ou gramas, né? Um múltiplo pode ser, se for quantidades pequenas, gramas. Se for quantidades enormes, toneladas. Eu tenho esses múltiplos e submúltiplos, como vocês já sabem, né? Se for uma quantidade muito pequena ainda, por exemplo, eu tenho um miligrama, que já é um quilo dividido 1 milhão de vezes. Veja que interessante, né? Mas mesmo um miligrama, esse quilo dividido 1 milhão de vezes, não chega nem perto, pessoal, das partículas que a gente quer estudar, que são o quê? Moléculas, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, né? Tem massa muito pequena mesmo, né? As partículas e as subpartículas que compõem a matéria, né? O nosso objeto principal de estudo em química, a matéria e a energia que a transforma. Então, como foi que foi feito? Arrumou-se um jeito, cálculos, algumas convenções, alguma coisa aconteceu para que a gente pudesse sair desse número tão pequeno, tão praticamente impossível de ser imaginado, calculado, para um número que pudesse ser pesado nas nossas balanças, né? Vamos ver como isso aconteceu. Vamos ver as noções que tem de unidade de massa atômica e massa molecular. O que é uma unidade de massa atômica? Em primeiro momento, vamos saber o que significa, né? Uma unidade de massa atômica tem aqui esse símbolo ou esse U, é um dozeavos da massa do carbono 12, do átomo do carbono 12, como vocês veem aqui na figura. Pegou-se o átomo, né, um átomo do carbono 12, pegou o seu núcleo e dividiu ele em 12 partes iguais. Uma parte dessas, uma fatia dessa pizza, foi considerada como padrão de unidade de massa atômica. Assim como nós temos o quilo padrão, né, que serve para padronizar todos os outros é, unidades de massa, nós temos o quilo padrão. Foi convencionado que essa fatia do átomo, um dozeavos do átomo de carbono 12, seria a unidade padrão para que tipo de massa? Massa atômica. Essa massa tão minúscula que não tinha como ser calculada em gramas, por exemplo, ou até em miligramas, né? É uma massa muito pequena, extremamente pequena. Então foi convencionado, foi criado o quê? Uma unidade chamada U, unidade de massa atômica, para medir, para calcular as massas atômicas dos elementos químicos. Veja que aqui embaixo eu vou dar até um zoom para vocês verem como as relações são pequenas, né? Uma unidade de massa atômica pesa 1,66054 tal, vezes 10 a menos 27. Veja que número pequeno, pessoal. Isso aqui, quilos. Isso aqui é o que pesa uma fatia dessa do carbono. Como é que eu vou trabalhar com um número tão minúsculo desse para fazer cálculos de quantidades? Por exemplo, gramas de carbono, quantas gramas de carbono, quantos átomos ou moléculas de carbono eu posso ter? Entenderam a dificuldade de fazer cálculo com esses números extremamente pequenos? Então, primeiro convencionou-se uma unidade particular, né, que foi a unidade de massa atômica, né? Até agora nós estamos falando dessa unidade, ainda não transformamos em grama, mas iremos. A partir dessa unidade, né,
colocada essa unidade, né? Convencionou-se que era essa unidade. E foi o que fez? A massa atômica, ou seja, a massa do elemento, chamada de massa atômica, é o número de vezes, é o número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado de que um 12avos do carbono, ou seja, quantas vezes, por exemplo, aqui nessa balança, o sódio, quantas vezes ele é mais pesado do que a fatia de pizza aqui, a unidade de massa atômica. Ele é mais pesado 23 vezes. Eu precisei de 23 unidades de massa atômica para equilibrar a balança. Então, nessa forma de calcular, de considerar a massa dos elementos, foram todos sendo considerados usando o padrão de unidade de massa atômica. Então, o átomo de sódio, o elemento químico sódio, possui quanto? 23 U, 23 unidades de massa atômica o seu átomo possui. E assim foi sucessivamente com todos os elementos da tabela periódica. Mas veja que na tabela periódica tem um detalhezinho muito interessante de observar. Não temos, assim, nas tabelas periódicas mais atuais, não temos um número inteiro aqui, temos uma fração, geralmente um número decimal, não é isso? Por que esse número decimal? Por conta dos isótopos daquele elemento que existem na natureza. Por exemplo, nesse quadro aqui vocês percebem que existe o enxofre 32 de massa, né? O enxofre com 33 de massa atômica e o enxofre com 34 de massa atômica. Então, o que é a massa atômica? Aquela massa atômica que está lá na tabela periódica, lá em cada elemento químico, lá em cada símbolo. É o que? Uma média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos constituintes, ou seja, dos isótopos daquele elemento que existem na natureza. Por exemplo, ó, o exemplo do enxofre, a média desse enxofre, 32, 33 e 34, considerando a sua abundância na natureza, dá essa aqui, ó. Em algumas tabelas mais precisas, vocês vão ver essa sendo a massa, né, a massa atômica do enxofre. Lá no símbolo enxofre, na tabela, vai estar o número atômico dele e o número de massa atômica dele vai ser esse aqui. Vai terminar com o símbolo U. U é o que? Simboliza, né, unidade de massa atômica. Então, lá na tabela periódica, você não vai ver um número inteiro na massa. Por que você não vai ver um número inteiro? Por conta dessa média dos seus isótopos. Lembre desse detalhe, né? A massa atômica é o quê? A massa de um elemento químico, que é a média dos seus isótopos. Então vai ser um número decimal como esse aqui. Tranquilo? Então, professor, e se eu quiser saber a massa não só de um átomo isolado, de um elemento, mas de uma molécula que contém 2 ou 3 tipos de átomos? Tenho como fazer, aí entra no cálculo de quem? Massa molecular. É outro conceito muito fácil também de entender. O que é massa molecular? É a soma das massas dos elementos que compõem a molécula. Por exemplo, aqui a molécula da glicose é composta de quê? C6H12O6. O que é que eu estou dizendo com isso? Que a molécula base da glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Até aí tudo bem, né? É fácil de visualizar. Como é que eu vou saber a massa molecular? Fazendo por partes. Eu pego a massa do carbono, eu posso consultar ela na tabela periódica tranquilamente. Vai estar lá um número decimal assim, mas a gente, para melhorar o cálculo, a gente faz um arredondamento para 12. Então, tenho 6 átomos de carbono vezes 12. Eu tenho 72 unidades de massa atômica de carbono nessa molécula. Aí você vai guardando a informação para somar depois. 12 átomos de hidrogênio, quanto é a massa dele? A unidade de massa atômica dele. A massa atômica dele é 1. Então vai dar 12 vezes 1, 12. Quanto é do oxigênio? Eu tenho 6 átomos e a massa dele é 16. Vai dar 96. Pronto, professor. Agora eu quero saber a massa molecular. Você faz uma soma desses 3 valores
que vai dar o quê? O 180, o quê? Lembre-se, nós estamos falando de unidade de massa atômica. Quando eu junto todas as unidades de massa atômica dos elementos, dos átomos desta molécula, eu alcanço a minha massa molecular, não mais a minha massa atômica somente. Então, a massa molecular da glicose, 180 unidades de massa atômica. Descobri a dos átomos, somei, tenho a das moléculas. Muito simples, né? Bem sugestivo, né? Bem tranquilo. E o conceito de mol, pessoal, é outro conceito que realmente veio facilitar e traduzir esses números extremamente pequenos que a gente viu em relação ao quilo e a grama, né, para números mais palpáveis, né, quantidades mais palpáveis para o nosso entendimento daquela matéria. Como assim, professor? Vamos ver, vamos por partes. Para considerar a massa de um átomo, você viu que a massa de uma unidade de massa atômica em gramas é extremamente pequena. Olha o tamanho também do número de um átomo de hidrogênio, ó, 1,673 vezes 10 a 24 gramas. Ou seja, é um número extremamente pequeno para ser considerado, mensurado, né? Não tem balança que tenha essa precisão. Então, era preciso uma conversão dessa unidade de massa atômica para a nossa unidade padrão, que é o quê? O quilo. Ou seus múltiplos, né? A grama, por exemplo, ou miligrama. Então, era uma grande dificuldade, né? Traduzir esse mundo atômico para o mundo real, digamos assim. Mas, a partir do conceito de mol, vencemos essa barreira. Como foi que foi vencido? Veja só. O que é um mol? Quando eu digo um mol de uma substância qualquer. Um mol é uma quantidade de matéria. A quantidade daquela substância eu chamo de mol, certo? Um mol é uma quantidade específica daquela matéria que contém o quê? Que contém tantas entidades elementares. Que são entidades elementares? Aqui é um termo genérico para dizer que é o quê? Podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons. Então, qualquer entidade química, né? Quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12? Então, convencionou-se, veja aqui, 12 gramas de carbono 12. Esse número, quantos átomos tiver ali, é um mol daquela substância. Espera aí, professor, vamos entender melhor, não entendi direito. Veja só, nessa figura aqui eu tenho grafite, que é feito de carbono, né, em pó aqui. Eu tenho 12 gramas de grafite nessa figura. Essas 12 gramas de carbono 12, como vocês veem aqui, é um mol. Então, esse é meu mol padrão. Veja, outra unidade, né? Como se fosse outra unidade de medida, só que é mais uma conversão, né? Daquela unidade de massa atômica, convertendo em gramas. O que foi percebido? 12 gramas de carbono, que possui a massa atômica 12, tinha 1 mol. Então, percebeu que existia uma ligação da massa atômica com a quantidade em gramas. Essa relação 12 e 12 gerou 1 mol de quantidade daquela matéria. Matéria, no caso, o carbono. E como foi feito esse entendimento, professor? Vamos ver como foi feito. Eu vou dar até aqui um zoom, primeiramente, nessa figura para vocês perceberem bem como foi o experimento desse cientista muito brilhante, Amedeo Avogadro. O que foi que ele fez? Já considerando aqui, né, querendo ajustar esse mundo micro para o mundo macro, o que foi que ele fez os experimentos? Pegou diferentes tipos de gases, no caso aqui, o gás hélio, gás oxigênio e gás nitrogênio. Colocou em balões com o mesmo volume, 22,4 litros, e sobre a mesma pressão, 1 atm, que é a nível do mar, e 273 K, que é o quê? 0 graus Celsius, né? Convertendo. Então, a 0 graus e a 1 atm,
Ele imaginou, talvez ele tenha imaginado que isso aqui teria o mesmo peso em gramas. Porém, quando ele mudou de gás para gás, de elemento químico para elemento químico, ele percebeu a mudança de peso também. No caso, a massa alterou. Então, o que foi que ele percebeu? Opa, cada gás tem uma relação da sua massa com o número de moléculas ou átomos em um determinado volume, que era o mesmo volume, 22,4 litros. E veja que interessante. Qual é a massa atômica do hélio? Lá na tabela periódica, se você for olhar, é 4U, né, de massa atômica. E quantas gramas pesou o hélio aqui? 4 gramas de hélio, pessoal. Então foi aí que ele converteu, ele convencionou, pegou que 1 mol de hélio teria justamente 4 gramas e relacionou com o número de massa atômica dele. Isso significa dizer que o oxigênio tem massa 16, então nesse balão deveria ter 16 gramas, correto? Mas aqui tem 32. Teve algum erro, professor? Não, veja só que aqui 1 mol de molécula de oxigênio. Veja bem os detalhes. A molécula de oxigênio é feita de 2 átomos. Então, se eu dividir por 2 e deixasse um átomo só, seria 16. 32 dividido por 2, 16. Então, veja que 16 bateu com a massa atômica do oxigênio. Ou melhor, se eu somar, qual é a massa molecular da molécula de oxigênio? 32U, unidade de massa atômica. E quantas gramas tinha desse gás no balão? 32 gramas. Vejam que está batendo as quantidades. O mais incrível está por vir, veja só. O nitrogênio da mesma forma, né? A molécula de nitrogênio, a massa molecular, vai ter 28 unidades de massa atômica. E quantas gramas tinha de gás naquele balão? 28 gramas. Então, convencionou-se, relacionou que uma unidade de massa atômica equivalia a 1 grama. Uma unidade de massa atômica em mol, transformando em mol, a 1 grama. Então, o enunciado de Avogadro foi o seguinte: volumes iguais, veja, o mesmo balão, mesmo volume, né, de gases, quando medidos na mesma pressão e temperatura, veja aqui, né, mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas. O que foi que ele entendeu com esse experimento? Que o mesmo número de moléculas de hélio que estava aqui seria o mesmo número de moléculas de oxigênio nesse balão, e esse balão verde teria o mesmo número de moléculas de nitrogênio. Como são elementos químicos diferentes com massa atômica diferentes, a massa em gramas também foi diferente quando foi medida. Então, ó, o número de massa atômica, 12, transformou-se em gramas. 1 mol dessa substância vai ser o quê? 12 gramas. Isso significa dizer, se o sódio, por exemplo, tem 23 de massa atômica, quanto vai ser 1 mol de sódio? Vai ser 23 gramas de sódio. Percebeu essa correlação de unidade de massa atômica com a grama? Foi feita através desse experimento com gases. E esse experimento, esse número de moléculas que Avogadro determinou, percebeu que coexistiam nesses balões o mesmo número de moléculas, independentemente do elemento químico daquele gás, tem um número, né? Tem uma quantidade e uma quantificação dele. Qual é? Constante de Avogadro, ou número de Avogadro, pode ser assim também. É esse número todinho aqui, pessoal, que vocês estão vendo ainda. Na verdade, ele foi cortado aqui, né? Acho que nem está completo. Ou igualando ele a isso aqui, 6,022 vezes 10 a elevado a 23, pessoal. Ou seja, é um número enorme. Vários átomos ou moléculas. Todos esse número de átomos ou moléculas juntos é que formam 1 mol daquela substância. Né? Esse número todinho de quantidade forma 1 mol. Traduzindo,
A constante de Avogadro é o quê? Um mol de qualquer substância, seja ela molecular, um átomo, de um mol de elétrons, seja qualquer for, tem essa quantidade aqui. Esse é o número mais abreviado, né? 6,02 vezes 10 a 23. Aí pode ser átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. Ou seja, eu consigo saber agora que um mol daquela substância tem esse número de átomos ou moléculas. Não é incrível? Seria como que eu perguntasse a vocês, se eu perguntasse antes do número de Avogadro, quantos átomos ou moléculas tem esse celular, por exemplo? Vocês, nenhum de nós saberia contar e dizer nunca. Mas, se eu digo que esse celular tem um mol de celular, né? Vou usar esse termo. Se eu digo que esse celular tem um mol, esse celular vai possuir o quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de celular. Estou botando assim um termo bem genérico só para vocês entenderem como é magnífico essa constante de Avogadro. Ele conseguiu traduzir o mundo micro para o mundo macro e isso ficou visível. Por exemplo, um mol de qualquer substância, elemento, átomo, está no referindo, eu estou falando da massa molar, ou seja, um mol quer dizer uma quantidade de massa daquela substância, né? Seja ou daquela partícula, né? Que é simbolizado por M. E qual é a unidade de medida de mol? Gramas por mol. Por exemplo, a massa molar do hélio, como a gente viu lá no balão, deu 4 gramas. Então, 1 mol de hélio é o quê? 4 gramas por mol. Essa é a relação. Vou dar um zoom aqui para que vocês vejam direitinho um mol de algumas substâncias. Veja só, pessoal, seria impossível ver 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 de átomos ou moléculas de água num local juntos. É impossível. Mas o ajuntamento daqueles 6,10 a 23 átomos ou moléculas se transforma em um mol. Em um mol de água eu consigo ver bem nitidamente. Consigo pesar, né? 18 gramas de água. Aqui tem um mol de água. Aqui tem um mol de etanol, de álcool, um mol de glicose e um mol de açúcar, de sacarose. Então veja que incrível. Nesse recipiente aqui, por exemplo, de sacarose, eu sei quantas moléculas tem aqui. Se ela tem 1 mol, ela tem o quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de açúcar. Consegui traduzir, que incrível, né, pessoal? E se eu sei esse mol de cada elemento químico, eu passo a fazer a mesma correlação para saber um mol ou a massa molar das moléculas ou dos compostos iônicos. Como é isso? Veja só, a massa molar de um composto é a soma das massas molares dos seus átomos, de todos os seus átomos da sua fórmula. É a mesma relação lá de massa molecular, só que aqui eu estou trabalhando com mol, né? Não é mais com massa atômica, é com mol, massa molar. Estão entendendo? Essa é a diferença, mas o jeito de fazer é o mesmo. Ó. O hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, né? Massa atômica dele, eu vou olhar lá na tabela, eu arredondo para 1, certo? Eu transformo isso como, lembre-se da correlação de número de massa atômica com grama e mol. Então eu digo que o hidrogênio tem 1 grama por mol. Um átomo, 1 mol de hidrogênio tem 1 grama por mol. Oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. Então, 16 gramas de oxigênio tem 1 mol. Eu digo que o oxigênio tem o quê? 16 gramas por mol. Sódio, lá na tabela periódica, 23 unidades de massa atômica. Quanto tem 1 mol de sódio? 23 gramas. 23 gramas de sódio tem 1 mol. 23 gramas por mol. É a massa molar do sódio. Estão entendendo? Aqui é unidade de massa atômica desse lado. E aqui é a massa molar do elemento. Aí eu quero saber da molécula hidróxido de sódio, soda cáustica. Aí eu faço o quê? Uma soma das massas molares
dos seus átomos. Veja como é simples. 1 mais 16, 17. Mais 23, 40. Então, 1 mol de soda cáustica tem quanto? 40 gramas. Veja que incrível, ó. Massa molar da soda cáustica, hidróxido de sódio, tem 40 gramas por mol. Então, se eu pegar um recipiente e colocar 40 gramas de soda cáustica, eu estou vendo quanto lá? Estou vendo 1 mol. E se eu perguntar a vocês, e quantas moléculas existem naquele mol, naquela quantidade de 40 gramas de soda cáustica? Aí vocês vão me dizer, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de soda cáustica. Viram que incrível? Então, ó, vou dar um zoom para que vocês gravem e fixem bem isso na mente de vocês. Quando eu falar mol, equivale ao quê? Se eu estiver tratando de massa, é a massa molar daquela substância, daquele elemento ou daquela molécula ou íon. Se eu estiver falando 1 mol de volume, vocês viram que, lembram que o balão de Avogadro era quanto? 22,4 litros por mol, em condições normais de temperatura e pressão. Isso para medir gás. Então, 1 mol de gás é quanto? 22,4 litros. E 1 mol em número, em quantidade, em número de moléculas ou íons ou qualquer entidade química, é quanto? Em número, é 6,02 vezes 10 a 23. Então, 1 mol significa essas três dimensões. Viu, pessoal? Não esqueçam. Em massa é a massa molar, em volume é o volume e em quantidade é o número de Avogadro. Tranquilo? Vamos exercitar um pouco para a gente ver. Veja só, essa questão é bem interessante. Uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Olha, eu sei quantos mols tem ali, né? Ache a massa, então, em gramas. Lembra que eu tenho uma relação de mol por grama do elemento. E ó, a questão está me dando, né? Se eu não souber, quanto é a massa molar do elemento zinco. É 65 gramas por mol. Quando eu leio isso, o que é que eu tenho que logo lembrar? Que 1 mol de zinco contém 65, pesa 65 gramas. E aquela chapa de zinco é o quê? 2,5 mols de átomos. Então, vamos para entender, né? Eu tenho 65 gramas. Ó, isso aqui está falando disso aqui. 65 gramas de zinco, eu tenho 1 mol. Só que a chapa eu tenho 2 mols e meio. Quanto eu vou ter em gramas, né? Eu estou convertendo. Faço a velha e boa regra de 3, não é? E vou achar quem? X vezes 1x, né? 65 vezes 2,5, 162,5 gramas de zinco. Então, aquela chapa que tem 2 mols e meio de átomos de zinco, ela tem, na verdade, 162 gramas e meia de zinco. Então, se eu sei os mols e eu sei quanto é a massa molar do elemento, eu sei quantas gramas vai ter aquele pedaço de matéria, né? Aquela lâmina de zinco. Veja que interessante, né? Se eu tenho duas informações, eu consigo a terceira. Né? Se eu tenho mols, eu vou saber gramas. Se eu tiver gramas, também eu vou saber mol. Outra coisa bem interessante, pessoal, é saber para reações químicas, para trabalhar, é saber o percentual de cada elemento naquela substância. Isso aqui é largamente utilizado em questões, na indústria química, para fazer novos produtos, seja em qualquer área que for. Essa composição percentual. Por exemplo, vamos calcular aqui a composição percentual do ácido sulfídrico. A questão quer saber o quanto, veja que importante, o quanto de cada elemento compõe a substância em porcentagem. Ou seja, quanto de hidrogênio tem no ácido sulfídrico e quanto de enxofre. Vamos descobrir? Eu tenho que saber o que? A questão tem que me dar a massa molar dos dois. Digamos que a questão deu aqui, ou deu num cantinho, né?
Massa molar do hidrogênio aqui, ó. Veja que aqui eu tenho a massa real que está lá na tabela, né? Aqui a questão não quis arredondar ela. Mas isso pouco importa, né? A questão de arredondamento. E a massa do enxofre, 32,07. Pronto. Eu tenho dois átomos de hidrogênio. Então eu multiplico a massa dele por 2, né? Eu tenho só um átomo de enxofre, então só vai 1. Somando esses dois, tenho 34,9 gramas por molécula de quê? Tem uma massa molar, aqui eu acabei de calcular a massa molar do ácido sulfídrico. Mas agora eu quero saber a porcentagem de enxofre e de hidrogênio dentro dessas 34,9 gramas. Como é que eu faço? Divido a massa total de cada elemento na fórmula pela massa molar de quem? Da molécula e multiplica por 100. Ou seja, fica assim, ó. Dentro do ácido sulfídrico, ou seja, dentro da massa molar dele, que é 34 gramas, 9, eu tenho 2,02 gramas de hidrogênio. Quanto isso representa em porcentagem? Eu faço essa divisão, certo? A massa molar do hidrogênio dividido pela massa molar da molécula toda, né, de ácido sulfídrico, e multiplico por 100 para transformar em porcentagem, né? Porcentagem por 100. Tenho 5,93. Se eu quisesse saber a do enxofre, só era eu descontar de 100% e teria. Mas se eu quiser calcular, eu oriento que vocês calculem, ó. O cálculo é o seguinte: massa do enxofre dentro da molécula dividido pela massa total da molécula, né? Aqui. E depois multiplica por 100. Veja que uma complementou a outra, né? Então esses dois aqui dá 100% de quem? Do ácido sulfídrico. Então eu respondi a minha questão. Quanto tem de enxofre dentro do ácido sulfídrico? Tem 94,7% é feito de enxofre. E de hidrogênio dentro do ácido sulfídrico? 5,93%. Agora veja que detalhe interessante, porque eu tenho dois átomos de enxofre. Talvez a gente imaginasse, olhando para a fórmula, só sem calcular, que tivesse mais átomos de hidrogênio nessa fórmula do ácido. Mas veja que tem mais átomos de enxofre, né, em relação de massa e porcentagem de tudo. Então é muito interessante calcular a composição percentual de uma substância. Veja que é simples, né? Divisões e a multiplicação por 100 para transformar em porcentagem. Tranquilo, pessoal? Então eu agradeço muito a vocês, o tempo, o empenho de vocês, a paciência. Estiveram aqui, né, com a gente para revisar conosco esses assuntos, né, de todos os assuntos do ano. E meu abraço fraterno a vocês. Espero que a gente se reencontre logo, né? Fiquem com Deus, na paz. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem entrar em contato. Até mais, pessoal.